Pai, eu sou o Alan, esse é o Fé, a Fraternidade e a Esperança. Hoje a gente vai fazer o nosso estudo do Livro dos Espíritos de uma maneira mais interativa e mais didática, mais dinâmica. A gente está tentando trazer esse estudo para vídeo, para tentar nos comunicar melhor, tanto entre a gente quanto entre vocês que estão participando também desse estudo. A gente fez até as 50, né, em formato carrossel, são posts de leitura, que já estão todos disponíveis no Fé. Basta você entrar na guia Estudo das Obras Básicas, que lá você vai encontrar todos os 50. Agora, a partir dos 50, a gente vai tentar levar em formato de vídeo. Conto com esse estudo, né, assim como a gente teve junto fazendo o estudo escrito, também estaremos, se Deus permitir, fazendo o estudo em vídeo com nossa amiga Mônica, do Ceará Luz. Boa noite, Mônica. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então a gente parou nas 50, né, Mônica? A gente Isso. vai continuar a partir das 50. A pergunta 50, ela diz o seguinte: a espécie humana começou por um único homem? É isso? Que Kardec provavelmente quis levantar a questão de Adão e Eva. Tirando com os espíritos as informações se realmente era verídico. Aquela situação do Jardim do Éden, né? Onde Deus havia feito o homem a partir do barro e em seguida a mulher da sua costela, enfim. Então acreditamos, né, pelo nosso estudo, que ele quis se referir a essa pergunta. A resposta dos espíritos é taxativa. Eles dizem, não, aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro e nem o único a povoar a terra. Com isso, o que ele quis dizer, né, de fato, o que eles quiseram dizer de fato, né? A gente fez aqui os nossos apontamentos, mas é importante a gente, antes de ler os nossos apontamentos, entender que grande parte das escrituras, sobretudo as mais antigas, elas eram claramente alegorias, eram metáforas, né, do que queria dizer, do que queria passar, né, os profetas, inclusive Jesus, né, para a gente que naquele momento não teríamos condições de entender, de compreender o que é que estava sendo dito. E quando a gente fala, a gente escuta muito, naquela época o pessoal era atrasado, não conseguia entender, né? E parece que a gente está falando de uma turma e a gente não estava nessa turma. É. Com certeza a gente estava nessa turma. Talvez não encarnado, mas estávamos em provas, né? E provavelmente a gente fez parte dessa turma que a gente tanto condena. Ah, o pessoal era atrasado, enfim. Assim como assim, ainda somos, né? Procurando o caminho da verdade até hoje. Criou-se uma figura, né, para tentar explicar essa genealogia, né, das criaturas. Eu penso que, igual você falou, nós não estávamos preparados, às vezes, para ter um outro tipo de resposta, né? Então, eles criaram essa figura de Adão para a gente ter um entendimento mais próximo da nossa evolução, né, naquele momento. Eu até estava estudando aqui algumas referências. É a mesma coisa da gente hoje falar para os nossos filhos, tentar falar assim, alguma coisa mais simples para eles entenderem, né? Que a gente sabe que a capacidade, naquele momento, a gente não pode explicar uma coisa tão complexa, né? Então, era o mesmo que nos tempos primitivos, a gente tentar falar para eles sobre aviões, sobre pisar na lua. Então, assim, trouxe essa figura para trazer de uma forma mais fácil. Eu acho que trazendo para todas as culturas, né, todas as religiões, essa questão de Adão e Eva. E ainda assim, eu estava lendo que faz sentido essa questão do barro, né? Porque nós sabemos que as primeiras espécies a habitarem o planeta mesmo, né? Foi tão primitivo, foi surgindo, então, assim, até chegar
essa figura de Adão, então, assim, foram várias etapas. Então, assim, a gente tenta ligar que realmente tudo faz sentido, né? Se a gente for pensar de uma forma assim mais complexa, da criação do homem, né? Claro, são metáforas que foram utilizadas, mas que tiveram fundos de verdade, até porque senão não teria como, né, compreender nem naquele momento, né? O que foi levantado fazia e faz algum sentido. E é nesse sentido que a gente une aquela compreensão anterior às novas metodologias de compreender o mesmo assunto, né? Isso. Então, aqui na 51, ele pergunta: poderemos saber em que época viveu Adão? Que época viveu Adão, né? E a resposta dos espíritos, né? Alan lê agora porque Mone lê daqui a pouco no Evangelho, tá? Isso. A resposta dos espíritos, mais ou menos na que lê sinais, cerca de 4.000 anos antes do Cristo. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que revolveram em diversas épocas a superfície do globo e se constituiu tronco de uma das raças que atualmente o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes do Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Posso falar? Claro, deve. Buscando algumas referências aqui para o estudo, tem um livro A Caminho da Luz, Nossa, ótimo esse livro. é muito bom mesmo, achei muito interessante. E assim, até para nós que estamos estudando o livro dos Espíritos, para a gente voltar depois, entender algumas questões mais aprofundadas, né? Porque é muito interessante. Que Emmanuel traz aqui que Adão, aqueles que na época eram chamados de Adão, eles eram imigrantes de outro planeta, né? Eles vieram de outro planeta. O que eu entendi, né, de uma forma mais simples, é que eles vieram para, como é que eu coloquei aqui? Já havia o povoamento quando eles chegaram, né? Mas com a sua chegada, deu-se um impulso para as novas raças. Eles beneficiaram outras raças, sabe? Então, que são as chamadas, que eles foram chamados de raça adâmica, né? Isso. Eles deram essa origem a essa raça simbolizada raça adâmica, né? E pelo que eu entendi, pelo pouco que eu entendi aqui, que depois eu quero aprofundar, eles eram espíritos assim, menos evoluídos, vieram para cá para ter essa evolução, sabe? E poder ajudar as outras raças que já existiam. Isso. São espíritos, a gente diz aqui, Rebeldes. Eles falam espíritos rebeldes. rebeldes. Eram intelectualmente superiores, mas moralmente decaídos, né? Isso, exatamente. O que vai acontecer aqui na Terra, depois que estiver mais próximo da transição planetária. Espíritos que até têm condições de reencarnar aqui por questões intelectuais, mas que não vibram da condição moral suficiente para permanecer entre os que aqui forem ficando, né? Então, esses espíritos também, eles vão estar sendo partindo para novas experiências em outros planetas. Um pessoal chama de Nibiru, uns chama de chupão, entendeu? Chupão, uma Uhum. alusão à maneira com a qual eles Isso. são levados para lá, né? Que o espírito é entorpecido, ele é sugado para esse planeta, lá ele vai começar nova experiência. Ele vai chegar nesse planeta, mesmo sem lembrar-se, né?
do que aconteceu aqui na Terra, ele vai chegar nesse planeta com a sua intelectualidade latente, né? No momento certo ela vai apresentar-se e nesse momento ele vai conseguir contribuir intelectualmente nesse outro planeta enquanto ele volta às suas origens espirituais o mais neutro possível para recomeçar a caminhada moral em direção à evolução. Isso mesmo. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui que dá pra gente ser interessante aqui. Eu só coloquei aqui que ela era uma raça mais inteligente diante das que estavam aqui. E elas vieram realmente para contribuir, né? Beneficiando os que estavam e impulsionando de uma forma positiva para as novas raças que iriam surgir. É isso mesmo. Bom, então aqui a gente encerra o povoamento da Terra, Adão, né? 50 e 51. E semana que vem a gente começa a diversidade das raças humanas, questão 52. Isso. E daí a gente já entra num tema mais específico, né? E finalizou esse, né? Aqui vai até 54, são só 4 questões. Depois vai para a pluralidade dos mundos. Então é isso, a gente vai encerrar aqui, né, o nosso estudo do Livro dos Espíritos, né, questão 51 e 52, né, não, 50 e 51, né, e na semana que vem, Deus nos ajuda que a gente volta com a 52 e a 53. Amém. Que assim seja.